os nomes de Melbourne e Bombela. Ao saber o povoado A o nome de Melbourne e o povoado B ao ser elevado à categoria de capital da Austrália, eles metamorfosearam-se para o aluno em duas cidades reais, efetivas, visíveis. Sobretudo o povoado B, que se encheu de casas de arquitetura exótica, com chaminés fumegantes, com gente que ia e vinha apressada por ruas e praças, com vaqueiros e agricultores espanhóis, cavaleiros e robustas cavalgaduras. Dirigiam-se a essa cidade o Guilherme e o Rodolfo. Qual o objetivo da viagem? Não dizia o problema. Não se empreendem viagens tão fatigantes em dias de tão intenso calor, expondo-se a pessoas a bastantes perigos, sem um motivo sério. O Guilherme e o Rodolfo eram suficientemente sensatos para, por mero capricho, arrostarem com os prováveis ataques de peles vermelhas dos bandoleiros e das feras. E tampouco se vai por capricho por uma cidade como Santa Fé, ninho de bandidos, aventureiros, jogadores, ébrios e assassinos. Também se tornava estranho, inexplicável mesmo, que o Guilherme e o Rodolfo fossem a pé, possuindo em suas cavalariças magníficos mustangues, que se pagariam na Europa a peso de ouro. Aquela viagem encerrava por força um mistério. Quereriam eles descobrir os rastros de um bando de guerrilheiros que dias antes havia atacado os vaqueiros pobres e pacíficos? Talvez os guerrilheiros tivessem cortado as patas aos Mustang para que o Guilherme e o Rodolfo os não conseguissem alcançar. Além de que o fato do Rodolfo ter saído um quarto de hora antes do Guilherme era de veras suspeito. Por acaso um honrado squatter desconfiaria do Guilherme? Um honrado squatter tinha em seu poder a chave da caixa em que se guardavam os ovos diamantes do rinoceronte vermelho e talvez o Guilherme projetasse roubar-lhes. Iam passando os minutos e o Semen Pantaliquin sonhava, intentando desentranhar o sentido oculto do problema, apoiando a cabeça cheia de fantasias exóticas na mãozita manchada de tinta. Em última análise, veja-se em que se converteu o problema seco, sem alma, ditado a seus alunos por aquele pobre professor de matemática, completamente desprovido de imaginação. Antes do sol dourar as copas dos gigantescos baobabes, dos pássaros das regiões tropicais despertarem nos seus ninhos, de os cisnes negros saírem dos enormes matagais dos bambus australianos, Guilherme Blocker, o célebre bandido, terror de todo o país, pôs-se a caminho. De quando em quando detinha-se breves instantes e observava as sombras espessas com a sua vista perscrutadora. Só podia percorrer 4 km por hora, porque na noite anterior o inimigo misterioso, oculto por detrás do tronco de enorme magnólia, lhe atravessou a perna com uma bala. Com 1000 raios, exclamou o bandido, juro pela pele do elefante sagrado dos bosques, que se encontra o miserável que cortou as patas ao meu cavalo. Rangeram-lhe os dentes e a sua mão direita apertou nervosa o cabo do punhal. Rodolfo Cotas, que se deixara adormecer enquanto vigiava entre as árvores a marcha do outro, despertou de súbito quando o bandido se encontrava a 1 quilómetro de distância e examinou na areia da vereda as suas pegadas. Cravando nelas um olhar severo, murmurou: "Hei de alcançar-te, canalha! Hei de alcançar-te! Não estou coxo! 5 km a hora, ninguém me os impedirá!" E começou a caminhar encolhido como a fera que armou o salto sobre a vítima atrás do bandido. Blaker, ao ouvir os passos, calou leste como um macaco, ao cimo do eucalipto gigantesco e espiou, enquanto preparava a espingarda. O honrado squatter, que não podia vê-lo, continuou a avançar. Soou um tiro. Rodolfo caiu de costas, mortalmente ferido no crânio. Guilherme soltou uma gargalhada diabólica. Decorreram os 20 minutos. As palavras do professor de matemática retumbaram, como um trovão, aos ouvidos de Semen Pantaliquin. "Já acabaram, meus senhores?" perguntou o professor. "Semen Pantaliquin, a que hora chegou cada um dos dois camponeses à localidade B?" O pobre estudante sentiu um veemente desejo de dizer que havia chegado um apenas, porque o outro ficara no caminho dormindo o sono eterno, à sombra do eucalipto. Não o disse, porém. O professor teria pensado que ele enlouquecera, e os estudantes examinando-os ter-se-iam rido a bandeiras despregadas. "Não pude resolver o problema. Faltou-me tempo", balbuciou o admirador de Mendelead. "Você não teve tempo, hã? Bem, meu querido menino, a retirar o curso de aritmética e álgebra." "Estou perdido", murmurou Semen Pantaliquin. "O meu pai dar-me a maçova em vez da espingarda prometida. Maldita matemática." E aqui tem.
diz muito melhor do que eu diria o que é que eu penso sobre isto tudo. Deslocado em Madrid, no Hotel das Letras, portanto, não tão deslocado assim, cabe-me o 310, que tem inscrito na parede um poema em arco de Otávio Paz. Diz, e perdoem-me o meu mau castelhano, mis passos en esta calle resuenan en outra calle, donde oigo mis passos passar en esta calle, donde solo es real la niebla. À noite desloco-me na direção do texto, da mão apetrechada para fora da cabeça, esfumaçando cigarros, ou na direção do texto, de óculos postos além dos olhos, que por atividade natural já não leem sem lentes, ou na direção do ecrã subtrativo da intimidade mais íntima, ou desloco-me na direção de outro corpo, sem esforço de inscrição ou de tributo, a mais inclusiva das intimidades, a deslocação mais ousada no meio da tribo. O animista celebra a vida através dos sentidos, contentando-se na posse maravilhada do que lhe está à mão ou ao olhar, representado, representando-se, ou inventando representações eletivas. Ou o corpo nu, sem apetrechos, sem lentes ou ecrãs, a realidade sonhada, a mesma impalpável realidade memorável e nítida. É preciso tempo vagar para possuir e ser possuído pela vida em direto. É preciso tempo para viver a vida dormente da doença encharcada de febre, o corpo deslocado pelo incómodo e pela dor, depois da insolação não programada. Quando temos tempo para reconhecer a bondade dos dias, construímos novos dicionários. Não há como anular as diferenças de Estado, e o teatro é isso. A arte que não só expõe as diferenças, como as potencia a cada espetáculo, tornando em monstro vivo quem coleciona episódios tão diversos e incomuns. Ao deslocarmos-nos, transportamos um monstro vivo que nos vai construindo à medida mais ou menos arbitrária das nossas escolhas. Somos, ora, um corpo conforme, informe ou disforme, consoante os passos da nossa deslocação. A transformação é a forma movente que nos acompanha na deslocação. O que somos por fora, aos olhos dos outros com quem nos cruzamos, não corresponde à deformação que nos habita. Apesar das coincidências que existam, de naturezas mais ou menos simples, por via do desejo que propicia reconhecimentos, coincidentes com essências aparentemente coincidentes entre duplicidades diversas. A vontade de fusão, o desejo de imobilismo eterno, contra o despedaçamento fratal, é a obra dos deuses, que nos concedem correspondências para aplacar a nossa guerra contra a impossibilidade de permanência, possibilidade de forma reconhecível e perene. As grandes viagens de comboio sempre se me apresentam como meio de reunião. O espaço da carruagem que se desloca é berço para o ser que busca a unidade em tempo entre lugares. A carruagem em andamento representa o lugar do outro ideal que nos conduz, capaz de nos albergar em andamento, contidos e guiados sobre carris paralelos. Mas só quando reconhecemos esta imagem, a vivemos em andamento e nos transpomos para ocupar o lugar da carruagem em andamento que alberga o outro, somos capazes de realizar a viagem perfeita assinalada nos mais heterodoxos livros de viagens. Melhor dizendo, manuais, porque é do manuseamento de nós com os outros, transportes feitos com todos os sentidos, de que as mãos são ferramenta e receptáculo. O primado cirúrgico da operação dos transportes, da deslocação operativa dos sentidos. E nunca se volta de mãos vazias. A viagem imóvel entre dois corpos é a dupla viagem de ser entre existências. Por isso se procuram lugares novos, outros lugares partilhados, ou se escamoteiam imobilidades pela aquisição de novos objetos que circundam o corpo no dia-a-dia, ou se reveste o corpo de outras roupagens que conferem ao sujeito outras aparências nos mesmos lugares. A noite é mágica. Quando se faz o arco do dia para a noite e seguindo para a madrugada, mais mágica do que a noite, porque solar e renascente, e sabemos que os outros começarão as suas deslocações. Fazer espetáculos é organizar deslocações programadas que envolvam o público em deslocações sem perigo de derrapagem imprevisíveis. Quase. Os sonhos, deslocações a que estamos sujeitos durante as horas do sono, partem da realidade que nos habita durante a vigília
e que a maioria dos deslocados assumidos, que são a minoria, relacionam. Mas para isso é preciso espaço e tempo e profissão adequada à mistura das realidades. Deslocações materializadas em estratos de sentido, a que é preciso dar sentido mais cedo ou mais tarde. Tenho aqui uma série de autores, mas que não vou citar, e de pintores, mas que não vou citar, e todos, portanto, estes autores todos, e todos os ineludíveis suicidários que arriscaram a deslocação súbita depois de assinalarem a passagem de forma indelével. A mesmização é uma via de não deslocação, ou do reconhecimento da minorização do impacto da deslocação. O diverso, o outro, não reconhecível, é a medida do risco desassombrado, da desilusão pela revelação dos limites de si próprio. Sempre achei que só sobreviveria se me entregasse ao confronto com a diferença absoluta e dominadora do corpo diferente, deslocando-me para reconhecimento do prazer do outro. O custo da procriação aliada à criação. O custo da procriação aliada à criação. Uma vida de deslocações incansáveis, ancestrais, etc. Não fui nem irei à lua, nem ao fundo dos mares, nem ao infinito dos desertos, nem aos inóspitos gelos. Fiquei-me pelas caves das cidades e pelas paisagens circundantes, cada qual emprega o tempo no limite das suas posses. Peso e leveza, peso e destreza. Mis passos nesta calha ressoanam em outra calha. Os espelhos imóveis assinalam as nossas deslocações. Sem distrações, devolvem-nos a sua atenção. Espelho, espelho meu, quem é mais perecível do que eu? Se não se embaciar perto da boca do moribundo e o refletir na perfeição, está morto. Quando viajamos, e viajar, digo, é percorrer espaço-paisagem, não só espaço-tempo, não há deslocação. Deslocado é obrigatoriamente posto fora do seu território por razões exógenas à sua vontade ou por sua vontade. Deslocado é o imigrante obrigatório, o exilado. Os portugueses têm um longo currículo secular da deslocação. Quando se é periférico ou insular, está-se exposto à deslocação ou à visita. Quando nos deslocamos, permanecemos unos ou, de alguma maneira, abrimos brechas na nossa unidade, prescindindo da comodidade ilusória. Deslocamos-nos cotidianamente da vigília para o sono e deste para a vigília. Movimento mínimo. E durante a vigília e o sono, deslocamos-nos em muitas direções, intermediadas por múltiplas linguagens. Quando falamos de deslocação, falamos primariamente do corpo no espaço, mas quantas deslocações sofre a mente supostamente instalada por empenho conservador? Passamos a vida em deslocações, por muito sedentária que seja a existência do sujeito. Há quem nega a mobilidade até ao limite do ser, quem, por exemplo, opta pela obesidade mórbida ou pela anorexia que restringe a energia ao grau zero. O que dá a transparecer que a atenção é o fator mais importante de um ser não autónomo. O teatro é a arte da partilha, ancorada na reciprocidade da atenção e do reconhecimento. O intérprete é o ser carente que muda de personagem sem mudar de estado de carência. A aparente imobilidade do que está parado, a aparente imobilidade das pedras milenares e da água vista de longe, chão de vidro ou chumbo, o vidro que espelha, o chumbo que espessa o olhar. Meios de transporte, todos os conhecemos. Veículos, carros, autocarros, comboios, aviões, barcos, animais, cavalos, burros, trenós, calés, ambulâncias, motas, bicicletas, outros meios de transporte, jogos virtuais, filmes, livros, espetáculos, músicas, aditivos, vinho, anestesias para que nos cortem sem dor. O outro, os outros, a voz dos outros, o embalo, a conversa, o palavrão, o gemido, o insulto, a conversa parada no silêncio. Tudo o que nos tire de nós por algum tempo, que nos transporta, que nos desloque, berloque, ou coisa animada, titilante, espanta-espíritos, pequena ou grande forma, em movimento regular ou súbito, choque abrupto. Corpo que se desloca durante o sono, sonho narrativo, que persiste na memória episódica, sequência de imagens ou sensação irrecuperável. O pior da vida é a sensação irrecuperável. O posto em abismo sem fundo. Quando apanhados de surpresa, deslocamos até ao inconcebível das emoções não programadas.
Haverá emoções programadas? Sim, há, quando somos nós que as programamos para surpreender os outros. A morte, a deslocação anunciada, por oposição à deslocação não anunciada de nascimento, este relativamente inconsciente, cujo consciente preserva como condição a inefável perenidade até ao dia em que reconhecemos o envelhecimento anunciado, mas não assimilado. Até esse mesmo dia em que entramos em luto narcísica que chamamos matura idade, o dia em que perdemos a vontade de dançar, sem nos darmos conta, senão mais tarde, que perdemos o desejo de dançar. Entretanto, o vinho escorre pela parede sobre a inscrição de Otávio Paz. As letras que ficam são mis passos em outra calha donde. Um haiku que ressoa ao som da música lounge que sopra o saguão pela janela aberta. Já é sexta-feira, Madrid à volta burburinha, em escapes sem ritmo, em semana de greves e manifestações contra a indefinição do destino dos cidadãos deslocados de certezas. Celebra-se o dia 10 de junho da Comunidade e os 25 anos da adesão ibérica à União Europeia. Pompa e circunstância. Tambores da Noite representa-se no espaço tornado cultural dos antigos mataderos de Madrid, no pavilhão onde antes sacrificavam touros e vacas para a alimentação. O pior é que quando achamos que a vida tem um mote racional que lhe dá sentido. Ninguém tem visto de permanência. Somos o reflexo dos brilhos e das sombras à nossa volta. Finalmente encontro em loja papel feito à mão e tintas. Desloco a escrita e inscrevo sem palavras. Abençoado silêncio da água manchada de tinta. Estou quase a acabar. Até então, não nos conhecíamos pessoalmente. Nessa noite jantámos à mesma mesa e ousei dizer-lhe que o romance que eu mais estimava era O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ele chamou a atenção de Pilar, relatando a minha preferência. Olharam-se com um brilho mais amoroso. Eu não sabia que esse tinha sido o livro que os aproximara. Depois, então, percebi que se tinham deslocado no tempo da sua intimidade, naquele lugar e aos meus olhos, muitos anos antes do Nobel e tantos romances por vir. A morte de Saramago desloca-me para esta memória de quase 2 décadas. Um pequeno e inútil momento de partilha sobre um dos grandes romances da nossa cidade devolvida. Ambos calcorreávamos aquelas ruas e praças mais ou menos inalteradas. Um dos heterónimos do outro diz a esta hora em Madrid, em Turismo Infinito, pela voz de um ator autorizado. Fui educado pela imaginação, viajei pela mão dela sempre, amei, odiei, falei, pensei sempre por isso. E todos os dias tem essa janela por diante, e todas as horas parecem minhas dessa maneira. E ainda de Álvaro de Campos, sou forasteiro, turista, transeunte, é claro, é isso que sou. Até em mim, meu Deus, até em mim. Desloco-me no excesso entre realidades inconciliáveis que, algures, na resolução de problemas, se tornam aparentemente conciliáveis. E eu gostava de referir, eu tenho um método muito diferente, embora a minha atividade musical se paute pelo rigor do ensaio e pelo rigor da disciplina da matemática, porque a música é uma arte matemática não maldita, mas que tem muito a ver com precisão. A música é também, e sobretudo, emoção. É a forma de se juntarem mundos tão diversos que de resto até à Idade Média eram lecionados conjuntamente. Enfim, digamos, as ciências englobavam a astronomia, a medicina, a matemática,
E, enfim, as ciências da natureza, se é que se pode chamar as disciplinas que na altura estudavam a natureza, a biologia. E, portanto, a música era uma disciplina científica e sempre foi. Sendo que há uma ruptura depois no ensino musical na Europa, mercê de uma reforma, de uma bula papal, e a música passa a ser, então, uma arte. E, portanto, inserida no contexto das humanidades, separada da sua origem quase aristotélica, desde sempre na Grécia, de resto, o Antígona é um exemplo disso. A música vivia associada, sempre viveu associada à tragédia grega. As poucas tragédias que sobreviveram em grande parte, os textos, não temos a música, mas sabemos que não só pelo grande, enfim, esse tratado brilhante que é a origem da tragédia de Nietzsche, sabemos do seu papel na tragédia grega. Portanto, só para dizer que hoje nós somos, nós ocidentais, nós somos o fruto da herança helénica, romana, que depois sofre uma mutação na Baixa Idade Média. E esta transumância da música, que eu creio que é a sua imensa característica, é que a música é talvez a grande arte, aquela que começa por ser uma deslocação em si própria. A música vive do tempo. Sem tempo não há música. Sem cronos não há música. Sem pulsação não há música. Ou pelo menos uma pulsação, ela pode não ser audível, mas ela está lá. A música começa num determinado momento do espaço e termina num outro momento do espaço temporal. E a música é basicamente isso. É um conjunto de sons que se manifesta nesse espaço temporal. E não há maior deslocação do que esta. Daí que tenha sido muito tentador pela parte dos grandes matemáticos tentar exercer cânones matemáticos sobre este espaço de tempo, porque todo o tempo é mensurável. E de resto, todas as relações que existem entre sons são relações pura e estritamente matemáticas do ponto de vista da acústica. Nomeadamente esta sala obedece a parâmetros acústicos, como o nosso próprio corpo obedece a parâmetros acústicos, que têm a ver com equações matemáticas. Portanto, isto para dizer, depois deste belíssimo texto que o Mário Carvalho leu, que eu entendo bem a deslocação do Yuseman dentro do... Se calhar foi ele quem mais deslocou, mas, de facto, há uma dualidade naquilo que eu faço que tem muito a ver com o rigor, que tem a ver com esta censura do consciente, uma censura acordada, como dizia o Nuno Carinhas, uma viagem entre o estado de vigília e o estado de sono, mas há uma censura consciente do espaço temporal que limita a música a determinado tipo de parâmetros que depois têm que ser libertados quase dionisiacamente através da emoção, através da loucura, através do sonho. Eu obviamente que seria muito fácil empurrar esta conversa da minha parte, e eu só fiz esta introdução, eu não me vou alongar muito, só fiz esta introdução para justapor o método deste meu improviso, porque é de facto um improviso. Eu gosto do improviso na música, gosto do improviso na vida, mas gosto muito do rigor das coisas que são ditas e que são feitas, do rigor da palavra. Mas eu creio que não há maneira mais metafórica, ou porventura mais real, de nos deslocarmos, senão aquela que é motivada pela arte, seja pelo teatro, seja pelo cinema, pela literatura, seja pela música. Nós podemos viajar, podemos deslocar, permanecendo no mesmo sítio, sendo imóveis, permanecendo aparentemente imóveis. Quantos de nós não viajaram lá já vendo a Ronda da Noite do Rembrandt, estando 2 horas em frente ao quadro, mesmerizados, ou a ler umas páginas do Essa, ou porque viajar não tem que ser só ler diários de viagens, os cadernos de Lanzarote do Saramago, a quem presta a minha homenagem também, não tive oportunidade nunca de privar com ele, embora nos tenhamos correspondido.
E a arte é isso, sobretudo, é essa capacidade de nos permitir soltarmos de nós próprios e deslocarmos sem que nos apercebamos, de vivermos a vida de outros, de penetrarmos o mundo alheio, de sermos voyeuristas, de sairmos do corpo. E como dizia um esteta espanhol, Eugênio d'Ors, dizia que todas as artes ascendem à condição de música. Porque, no seu parecer, a música contém em si a essência de despertar no inconsciente do indivíduo todo tipo de imagem, todo tipo de imagética não plástica. E, neste sentido, as teorias dicotómicas, apolíneas e dinizicas do Nietzsche, que eu referi há pouco, têm algum sentido. É que a música, por mais substantiva que ela seja e que diga no seu título